Queridos, boa noite. Nesse dia especial em que estamos tendo o nosso último culto do ano, eu quero passar para deixar aqui a minha expectativa para 2021. Eu tenho 3 expectativas. A primeira é que a nossa igreja possa crescer em qualidade, em espiritualidade. A minha segunda expectativa é que, crescendo em qualidade ou espiritualidade, a nossa igreja possa crescer em número. É um grande sonho do meu coração. E a minha terceira expectativa para 2021 é iniciar a obra da construção do nosso templo, da nossa sede. Que Deus nos abençoe, nos ajude e que 2021 seja um ano diferente, mas com a presença do Senhor, lado a lado. Feliz 2021 a todos. Boa tarde, igreja. Mais um ano terminando, a expectativa de 2021 chegando. Geralmente nós fazemos uma retrospectiva de tudo que fizemos, de como foi o ano e trazemos expectativas, sonhos, idealizações para aquilo que vai acontecer no ano que se aproxima. E que nesse ano nós possamos fazer nossas as palavras do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que o nosso alvo, o nosso primeiro objetivo nesse ano, seja um tempo de aprendizado, de busca, não só de forma pessoal, como também para a vida da igreja. Que seja um tempo muito especial na vida de todos vocês. É isso que eu desejo de todo o coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Hoje estou aqui para falar o que eu desejo para o ano de 2021. Bom, na verdade eu não sabia bem o que falar, o que eu desejava para o ano de 2021, mas eu desejo que esse ano seja um ano melhor que o ano de 2020, que seja um ano que a gente possa estar mais juntos do que esse ano, que também a gente possa sair mais, que algumas pessoas sentiram meio que falta de sair, né? Eu não tô bem tranquila. Mas que seja um ano um pouco melhor. Eu sei que muitas famílias passaram por dificuldades esse ano, por conta, vivendo só apenas os ranchos que recebiam de alguns lugares, né? Então, é isso que eu desejo pro ano de 2021. É isso, feliz ano novo. Paz, igreja. O que eu espero para mim no ano de 2021 é que seja melhor que o ano de 2020. Mesmo com as circunstâncias dizendo que o ano de 2021 vai ser pior que o ano de 2020, eu espero a atuação de Deus para mais conversões e mais pessoas se voltando para Deus e para a igreja. Em nome do Senhor Jesus, amém. Boa tarde, igreja. Meu desejo para 2021 é que eu seja, cada dia do próximo ano, não só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Porque o Jesus fala em João 14, versículo 12, que nós, crendo nele, nós faríamos obras iguais e até maiores que ele fez. Então, o desejo meu de 2021 é cada dia copiar Jesus Cristo e praticar tudo o que ele tem nos ensinado. E o meu desejo para 2021 é que esse ano que passou, que a gente tenha aprendido as lições que Deus colocou na nossa vida, para que a gente não repita e não cometa os mesmos erros, para que em 2021 a gente seja mais assertivo no reino de Deus, assertivo na nossa vida, assertivo em aproveitar os nossos que estão conosco, né? Porque a pandemia nos mostrou que assim como estamos aqui, podemos não estar mais, né? E nossa vida é um sopro. Então que nesse ano que vai se iniciar, que a gente saiba dar valor e valorizar aqueles que estão conosco. Um feliz 2021 a todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é esperado para mim e para minha família para 2021. Eu creio que seja o que Deus já fez na nossa vida, né? A gente melhorar na fé, a gente crer que o Senhor nos cuida e nos guarda o tempo todo,
como Ele fez esse ano. E é a gente acreditar e ter fé, amar uns aos outros cada vez mais, pensar que Deus não quer que a gente fique só em casa, que a gente saia para ajudar o próximo, que a gente se preocupe com o próximo e que a gente ame. Isso é um mandamento do Senhor e eu creio que é isso que a gente quer para o próximo ano. Bastante saúde e bastante amor no coração para dar para o próximo. Eu e minha família queremos isso no próximo ano. Um abraço e um feliz ano novo a todos. Bom, os meus planos para 2021 é que, primeiro, que a gente consiga controlar essa pandemia e as pessoas possam ser vacinadas, a gente possa voltar ao normal e que a gente consiga voltar, principalmente para a nossa convivência dentro da igreja, as pessoas possam estar se reaproximando de novo, a gente possa voltar a se reunir com os cuidados necessários, que a gente possa também dar início, dar continuidade ao projeto de construção do nosso novo templo. E é isso. Oi, pessoal, boa tarde. Então, a minha expectativa para 2021, primeiro é que a gente consiga se ver, né, de uma maneira melhor, presencialmente, se Deus permitir. E de forma muito pessoal é que eu consiga aprender mais sobre o amor de Deus e sentir mais o amor de Deus e que Ele seja suficiente, assim, para suprir não só as necessidades, mas os medos, as ansiedades, né, de maneira pessoal, mas é também o que eu espero para nós como igreja. Também espero que a gente possa ter ótimos encontros e que a gente possa também ver o crescimento, não só em números, mas em maturidade das nossas crianças e adolescentes. Essa é a minha expectativa para o próximo ano. E esse é o nosso Deus, esse Deus maravilhoso que nos pede que a gente confie somente nele, que as nossas expectativas estejam somente nele. Amém? Não tenhas sobre ti. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim,
confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus. Amém, amém. Boa tarde, igreja. Nessa tarde de domingo, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que eu trazia para os irmãos, a breve palavra que eu trazia para os irmãos nessa tarde, se encontra em 1 Samuel 17, que traz a narrativa de Davi e Golias. E junto eu quero já também, nessa narrativa, quero fazer uma analogia dessa passagem bíblica para o nosso próximo ano de 2021. Então, quero trazer 4 tópicos rápidos para os irmãos, e eu quero, primeiro tópico, eu peço para os irmãos estarem lendo ali 1 Samuel 17, do 22 ao 24, e o primeiro tópico é o seguinte: você está ouvindo e absorvendo, o que você está ouvindo e está absorvendo para o próximo ano de 2021. Versículo 22. Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu diante dele e o temiam grandemente. Davi foi levar alimento para os irmãos, Perguntou para os irmãos se eles estavam bem, e chegando lá viu Golias afrontando o exército de Israel. E que nem falam aqui no versículo 24, todos os temiam. A pergunta que eu faço para nós nessa tarde, para a minha vida e para a sua vida: o que eu e você estamos assimilando para 2021? O contexto atual, as informações, as notícias das mídias sociais, jornais, TV e revista, o que Deus tem para nossas vidas? Porque o contexto atual, a TV, jornais, redes sociais, só tira a nossa esperança e enfraquece a nossa fé. Que a gente venha cada dia mais estar nos aprofundando na palavra de Deus, que nem diz ali em Salmo 1, versículo 2, e na sua palavra medita dia e noite. O segundo tópico a trazer para os irmãos nessa tarde é o seguinte: você está preparado para enfrentar os desafios do próximo ano e o desânimo de pessoas próximas? Aí peço para os irmãos ler ali 1 Samuel 17, 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, e a que desceste para ver a peleja. Que nem diz ali no versículo 22, Davi chegou lá e perguntou para os irmãos: manos, vocês estão bem? E queria saber informações, o que estava acontecendo, e não queria deixar barato, como assim enfrentar o exército de Israel? E aí o irmão aqui no versículo 28, cheio de ira: o que tu quer aqui? O que tu vem fazer aqui? E a pergunta que eu faço para nós também nessa tarde: você está preparado para enfrentar
ou absorver muitas vezes, né, e não absorver, mas lidar com situações de pessoas próximas, colegas de trabalho, familiares, parentes, vizinhos, ver com entusiasmo, com esperança, com fé, e as pessoas vêm te atingir, tentando te enfraquecer. Que nem vinha aqui o Eliabe, mano, obrigado pelo alimento que trouxe, obrigado pela tua preocupação, não se une junto a nós, não quis. De repente foi por causa que ali tinha uma promessa, né, de um prêmio, entendeu, aqui no 25, e pois aqui é o homem que ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas e dará sua filha e fará livre a casa do seu pai em Israel. Entendeu? Então o Eliabe ficou com ciúme. E nós vamos, infelizmente, passar por 2021 por situações dessas, de pessoas próximas tentando nos enfraquecer. Então que a gente venha cada dia mais se afastar de pessoas que vêm nos aborrecer e também do contexto atual que vem também enfraquecer a nossa fé. O terceiro tópico que eu quero trazer para os irmãos essa tarde é: qual foi o seu aprendizado neste ano e o que você pode... Qual foi o seu aprendizado neste ano que você pode aplicar em 2021 e para o restante das suas vidas? Davi falou que tinha a vontade de enfrentar o Golias, e aí o Saul manda chamar ele. E aí Davi vai lá e mostra, né, que atende os requisitos, né, para enfrentar o seu Golias. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: o que você aprendeu nesse 2021 nesse 2020 que você vai poder aplicar em 2021 e no resto das suas vidas? Eu tive grandes ensinamentos nesse ano, eu e minha família, que vamos poder aplicar pro resto das nossas vidas. Então, o que você tem de aprendizado para levar para o próximo ano? Davi, que nem fala aqui, agora peço para os irmãos ler do 34 a 37, que ele fala assim: então disse Davi a Saul, o teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava umas ovelhas do rebanho. E eu saía após eles e eu o feria e o livrava da sua boca, e levantando-se contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo e o leão como o urso, assim serás circunciso filisteu, como um deles, portanto afrontou o exército do Deus vivo. 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, o Senhor é contigo. Davi tinha um legado, né? As dificuldades dele ajudaram ele nesse momento, de chegar ao momento de enfrentar o Golias. E o que mais impressionou o senhor Saul, que permitiu que o Davi enfrentasse o Golias, não foi nem o urso nem o leão enfrentar o leão nem o urso, mas sim a tamanha fé dele no Deus de Israel. E tudo ele falava, o Deus vivo, o Deus de Israel. E isso foi um dos requisitos fundamentais para que Saul permitisse ou que Davi enfrentasse o Golias. Então o terceiro tópico que eu deixo para nós essa tarde é: que aprendizado? As dificuldades foram o aprendizado de Davi. O leão e o urso ajudaram naquele momento. E o que ajudou você, além de Deus, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse ano de 2020, o que mais de aprendizado você teve, que você vai poder aplicar no próximo ano? Espero que nós tenhamos aprendido muitas coisas, né, porque os momentos difíceis são de aprendizado, que nem foi para Davi. E o quarto tópico que eu quero deixar para os irmãos nessa tarde é o seguinte: você está preparado para 2021 e o que o Senhor te falou? Aí peço para os irmãos abrirem ali 1 Samuel 17, versículo 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens com a espada e com a lança e com o escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus
dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha que Deus falou para Davi, e Davi falou para o Golias ali no versículo 46. O que Deus tem falado para você e para minha vida para 2021. A gente está preparado para 2021? Nós vamos tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas? Ou a gente vai deixar o contexto nos enfraquecer? É a pandemia, é o lockdown, é a vacina, é isso, é o desemprego, é a recessão. O que Deus tem para nossas vidas é promessa, não depende do homem. Só depende de nós estarmos no caminho e na hora certa, no momento certo, fazendo a vontade de Deus, está apto e pronto para tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então essa mensagem que eu quero deixar para a vida dos irmãos e para a minha vida principalmente. Tá ok? Que não deixamos nos absorver pelos contextos atuais, que não viemos nos deixar pessoas nos enfraquecer, pessoas próximas, e que as experiências de 2020 nós podemos aplicar em 2021, e tudo aquilo que Deus venha falar no nosso coração, nós estejamos prontos e aptos para obedecer e para cumprir, seja cumprida na nossa vida. Tá ok? Então a mensagem que eu deixo para os irmãos, e eu quero nesse momento orar e agradecer a Deus por esse momento, por essa tarde de domingo tão abençoada que Deus está nos contemplando. Senhor Deus, muito obrigado pela essa tarde, muito obrigado por nossas vidas, muito obrigado por teu cuidado. Te peço agora em nome do teu filho amado Jesus, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, para que nós venhamos a cada dia estar te buscando em primeiro lugar, o teu reino, e que nós venhamos cada dia mais nos fortalecer na tua palavra, e não nos apegarmos nos contextos deste mundo, Pai. Muito obrigado por nossas vidas, obrigado por nossa igreja, muito obrigado por teu cuidado, muito obrigado por esse 2020, você ter colocado o pão, o alimento na nossa mesa, obrigado pelo nosso trabalho, obrigado por tua mão poderosa estar nos sustentando nesse 2020 todo, Pai. E agora nós te pedimos, Pai, abençoa o nosso final de domingo, abençoa a nossa semana, o restante do ano, e que nós vimos a cada dia, Pai, estar preparado para receber as tuas promessas nas nossas vidas, Pai. Que não deixamos que nada nesse mundo venha nos dispersarmos, mas que nós venhamos estar focados a cada dia mais, porque nem teu filho amado Jesus falou para nós. E está na tua palavra, em Mateus 4,19. Vinde a mim, que eu lhe fareis pescadores de homens. E que nós temos cada dia mais, a cada dia, estar seguindo a Jesus e aprendendo com Ele, Pai, ser pescadores de homens. Porque nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, Pai. E que nós tenhamos cada dia mais tomar posse de tudo aquilo que tu tem para nossas vidas. É o que eu te peço e oro nessa tarde de domingo, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Esse é o nosso Deus. Ele continua sendo bom. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar,
mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, boa tarde, irmãos, paz do Senhor. Hoje, novamente aqui com os irmãos, nesse culto de domingo, cuja temática é de qual é a expectativa para o próximo ano, qual é a nossa esperança para o próximo ano. Pois bem, eu quero trazer aqui para os irmãos, começar trazendo o significado da palavra expectativa, tá bom? Bom, de acordo com os dicionários, expectativa é a situação de quem espera a ocorrência de algo ou sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. É o estado da pessoa que espera ou aguarda pela ocorrência de algo provável ou viável. É a esperança que se baseia em pressupostos ou possibilidades. É uma perspectiva, uma probabilidade. Bem, irmãos, baseados nesses conceitos, a gente então pode se perguntar: o que é que esperamos ou o que é que estamos esperando que aconteça no próximo ano, que daqui a pouquinho mais está batendo a porta? Qual é a probabilidade, qual é a chance, qual é a possibilidade de acontecer o que esperamos para 2021? Sabe, irmãos, no início de um novo ciclo da nossa vida, como por exemplo, um ano novo, é comum que as pessoas façam muitos planos, tracem metas, planejem mudanças, e tudo isso baseado em expectativas. Isso é ruim? Não. Na palavra de Deus mesmo, a gente vê que expectativas são criadas ali, em determinados momentos. O problema é quando as nossas expectativas não correspondem, não se conectam com a realidade, correndo inclusive o grande risco de termos frustrações. Com o risco, por exemplo, de chegarmos ao final do ano frustrados. E muitas pessoas, irmãos, se deparam com essa sensação de frustração. É como se o que foi planejado
desejado, idealizado, não tivesse tido força e não passasse apenas de um sonho não realizado. Então a gente adoece, a gente se deprime, nos decepcionamos com o outro, né? Vivemos ansiosos, estressados e, por fim, até acabamos atribuindo a responsabilidade daquilo que aconteceu, ou melhor, do que não aconteceu, a condições, a situações e até a pessoas. Mas o que é que deu de errado? É que justamente nós colocamos as nossas expectativas em condições, situações ou pessoas. Ter expectativas é bom? Sim. Esperar que possamos, que a gente possa ter aí ou fazer um ano melhor é bom? Sim, é bom. Mas a nossa expectativa precisa estar em Deus. Olha o que o Senhor nos diz, nos fala na sua palavra em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Né? Precisamos, irmãos, colocar as nossas expectativas em Deus. Elas precisam estar debaixo da vontade dele e não pautadas, né, meramente em condições, situações ou em pessoas. Se a gente tira Deus dessa equação, a gente vai se frustrar. Se a gente olhar para o nosso futuro, deixando que o nosso coração determine ali soberanamente, né, o que devemos projetar, o que a gente, para as nossas vidas, o que a gente precisa idealizar, isso vindo do nosso próprio coração, a gente vai estar colocando em risco a nossa esperança. E é como diz a palavra de Deus em Jeremias também, hoje eu estou com Jeremias, né? Em Jeremias 17:9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Também em Jeremias 10:23 está escrito: ó Senhor, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Então, irmãos, o nosso Deus, ele é onisciente. É Ele quem sonda os nossos corações, é Ele que sabe o que é melhor para a gente. O nosso Deus tem para nós pensamentos de paz, Ele quer o nosso bem. O nosso Deus é quem está no controle de tudo. Espere em Deus e mantenha as suas expectativas nele, somente nele. Olhe para Cristo e confie só nele. Novamente, Jeremias 17, de 5 a 7, nos diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne imortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Mateus 6 também nos fala que o nosso Pai Celestial cuida até dos passarinhos e dos lírios do campo. Então, meu irmão, não seria diferente com você, comigo, que somos filhos amados dele. Lembre-se, né? Nos lembremos, né? Que os sonhos dele são maiores que os nossos. Minha oração, irmãos, é que as nossas expectativas para o ano que se aproxima, 2021, estejam alicerçadas, né? Alicerçadas em Deus. O nosso Deus que sabe o que é melhor para nós. Essa é a minha oração. E para finalizar aqui, eu quero deixar com os irmãos também o Salmo 46, de 1 a 3, que diz: Deus é o refúgio, é a fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Fiquem com Deus e tenham todos um ano de 2021 abençoado e que as nossas esperanças, as nossas expectativas estejam em Deus. Amém? Forte abraço. Então vamos lá, vamos louvar ao nosso Deus. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Senhor nosso Deus, a nossa rocha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Eu te amo, ó
escondo, Ele me protege como um escudo. Meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Glória a Deus, amém e amém. Olá, meu povo querido, boa tarde, quase boa noite. Estamos aqui caminhando para o último culto de 2020 e quero ler com vocês então um versículo separado para este momento de reflexão que está no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 12, que diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. Poderia falar muita coisa sobre esta palavra, né? Expectativa. Poderia pensar em várias coisas sobre expectativa. Mas antes eu quero falar de algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás, para exemplificar um pouco o que eu quero trazer nesta reflexão. Eu tinha 8 anos de idade, morava numa cidadezinha muito pequena lá do Espírito Santo e o meu pai me prometeu levar a um cinema. E meu pai falou comigo uma semana antes que ele iria me levar ao cinema no próximo domingo. Vocês podem imaginar o que é a expectativa de uma criança de 8 anos que nunca entrou num cinema, que nunca viu um filme na vida e recebe agora do pai a promessa de que vai ser levado ao cinema. Aquela semana eu não comi direito, eu não dormi direito, eu fiquei numa expectativa, numa ansiedade tão grande que eu não sei explicar direito. Mas o pior de tudo é que no domingo, bem próximo do horário de ir ao cinema, meu pai recebe visita em casa. E essa visita que chegou na casa de meu pai não foi embora. E eu não pude ir ao cinema. E aquela expectativa foi frustrada. Eu lembro-me como se fosse hoje, da minha tristeza, da dor que eu senti no coração, depois de uma semana esperando por aquele momento. E de repente, isso não é possível. Isso exemplifica muito bem o que é uma expectativa não atingida. Portanto, nunca prometa nada para uma criança se você não pode cumprir. Por favor, nunca faça isso. Não só para uma criança, mas para qualquer pessoa. Se você prometer algo, cumpra. Porque é uma coisa muito ruim, uma expectativa frustrada. E aí eu fiquei curioso, eu disse para mim mesmo, eu vou ver qual a diferença entre expectativa e esperança. Aí eu vejo que é quase que a mesma coisa. Algumas versões da palavra de Deus vão usar palavras diferenciadas para a mesma coisa. Em alguns momentos nós vamos ver expectativa, em outros momentos nós vamos ver a palavra esperança. Por exemplo, o versículo que eu li hoje de Provérbios fala de esperança, mas a versão chamada King James vai usar o mesmo versículo e vai dizer expectativa. Então, quando eu penso em expectativa, a expectativa se refere a uma situação de quem espera a ocorrência de algo. Expectativa é aquele momento de
de se esperar que algo vai acontecer, seja o que for. Mas quando eu caminho para definir ou para entender esperança, eu já vejo que é um sentimento de quem vê que alguma coisa pode ser realizada, ou a esperança é vista de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja, como a confiança em uma coisa boa. Alguns vão dizer também que está muito próximo de fé, ok? Então a expectativa é aquela situação que você espera que alguma coisa vai acontecer. E a esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Muito bem, então vamos olhar um pouquinho para essa questão da esperança ou da expectativa. Eu disse no começo que eu iria necessariamente falar um pouco de retrospectiva. Nós começamos o ano de 2020 com alguns acontecimentos bem negativos. Retrospectiva tem a ver com coisas que passaram, que aconteceram. Então, quando a gente fala de uma retrospectiva, a gente faz um resumo daquilo que aconteceu. Então, uma rápida retrospectiva de 2020. Nós iniciamos o ano de 2020 com algumas coisas bem negativas. Tivemos a morte do irmão Manuel, pai da Silvinha, da Karine e da Silma. Logo depois nós tivemos a morte do irmão, na mesma família, duas mortes, e a morte do irmão Manuel foi bem trágica. Um pouquinho mais para frente nós tivemos aí o começo da pandemia, o famoso coronavírus, ou Covid-19. E a partir de março, mais precisamente a partir de 18 de março, até os dias atuais, nós estamos vivendo esse momento, né, de pandemia. Junto com o início da pandemia, nós tivemos o chamado isolamento social, quarentena, o pessoal trancado em casa, fique em casa, não saia de casa, todo um temor, toda uma situação foi criada nesse tempo. Quantas pessoas se privaram de muitas coisas, não saindo, muita gente em casa, algumas pessoas tendo problemas emocionais. E ao longo desse tempo nós também tivemos muitas perdas. Perdemos amigos, alguns perderam os pais, outros perderam parentes. Pessoas entes queridas foram ceifadas por causa do coronavírus. Aí veio também a dificuldade financeira, muita gente passando necessidade. Tivemos também a dificuldade política, pessoas, né, pensando em seus interesses, uma série de outras coisas, uma série de desdobramentos vieram em decorrência disso. Poderíamos tratar aí de várias outras situações dentro da chamada retrospectiva 2020. Mas vamos deixar essas coisas negativas que já passaram de lado, vamos pensar em expectativa. Então, se eu estou pensando em expectativa, se eu quero focar a expectativa, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que pensar, né, naquilo que virá e não ficar preso àquilo que passou, aquilo que não foi bom, não foi algo que deixou saudade de certa forma. E aí nós olhamos para a palavra de Deus e nós vamos ver dois momentos em que, claro, existem vários outros momentos, mas dois momentos assim que eu vejo que dá para a gente definir ou trazer uma diferenciação entre expectativa e esperança. Por exemplo, Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele fala, na minha visão, ele fala de uma expectativa. Ele está falando sobre um contexto de ressurreição, e aí ele fala para a igreja de Corinto dizendo o seguinte: olha, se a nossa expectativa se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes, nós somos pessoas infelizes, porque nós estamos focando aqui agora. Ele está falando de uma expectativa de algo que se esperava que acontecesse, mas apenas focado, voltado para essa vida. E Paulo aponta para algo muito mais profundo, muito mais relevante, que é
olhando para frente. E aí nós temos um outro momento que eu gosto muito na palavra de Deus, que nós encontramos lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, e eu quero ler para vocês aqui exatamente o que nós temos ali em Abacuque 3, 17 a 19, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Percebem? Dois momentos, Paulo falando de expectativa e Abacuque falando de esperança. Que coisa gostosa, não é verdade? Aí eu tenho que pensar um pouquinho sobre o que eu estou estabelecendo como expectativa para mim. O que eu tenho de expectativa para o meu coração como pessoa, tá? Bom, a minha expectativa, ela é muito grande, porque eu estou com a minha expectativa voltada para Jesus que está comigo todos os dias. A Bíblia promete isso, que Jesus estará comigo, estará com cada um de nós todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Segunda expectativa é que Jesus vai voltar. Queridos, quer algo melhor, algo mais gostoso do que pensar na volta de Jesus? Então, a minha grande expectativa como pessoa é que Jesus vai voltar para me buscar. Jesus vai voltar para buscar todo aquele que crê nele. E a minha terceira expectativa é que eu vou morar no céu. Aqui na terra nós estabelecemos algumas expectativas com relação a morar aqui, ali, a morar numa casa, num apartamento, a morar num sítio, a morar numa casa de praia, não é verdade? Mas a minha expectativa é de morar no céu, é de morar com o Senhor Jesus. Mas eu também tenho uma expectativa voltada para a minha igreja, para o povo que está sob a minha responsabilidade, que Deus me deu para pastorear. Então eu tenho também algumas expectativas como pastor. A primeira expectativa que eu tenho como pastor é de ver as pessoas buscando a Deus. De pessoas que vão buscar a presença de Deus como coisa prioritária, como a coisa mais importante de suas vidas. Esta é uma expectativa. A outra expectativa que eu tenho para a igreja é que as pessoas se arrependam e mudem de vida. Queridos, como eu almejo ver isso acontecendo. Pessoas que vão mudar de vida, que vão experimentar uma mudança significativa. Pessoas que vão mudar o rumo. Pessoas que vão entender que a caminhada está errada, equivocada, que é preciso parar e pegar a via correta, pegar o caminho de Deus e seguir por ele. A minha outra expectativa é de ver pessoas falando de Jesus. Não só falando, mas testemunhando, dizendo, olha, a minha vida mudou porque Jesus mudou. Eu gostaria que Jesus pudesse mudar a sua vida também. E na medida em que você compartilha isso, na medida em que você fala dessa mudança, você testemunha, você mostra com a sua vida que Jesus Cristo verdadeiramente te mudou. A minha outra expectativa é de ver pessoas amando a Deus. Amando a Deus. Gente, quando a gente ama, a gente faz coisas assim que às vezes a gente mesmo não entende. Quando um homem ama uma mulher, ou quando uma mulher ama um homem, essas pessoas, elas são capazes de fazer coisas incríveis e às vezes até inacreditáveis por causa do amor. E por que não fazermos algo
muito bonito, algo incrível para Deus a quem nós amamos. Quem sabe esse ano de 2021 seja um ano em que você vai amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Você vai fazer coisas assim que você mesmo não vai acreditar. Queridos, eu queria muito ver o povo de Deus não só amando a Deus, mas amando também a família biológica e também amando a igreja, que é a família espiritual. Queridos, quando nós amarmos a Deus, amarmos a nossa família biológica e por tabela, por consequência, nós amarmos a nossa igreja, nós vamos viver de maneira diferenciada, nós vamos viver de maneira relevante, nós vamos impactar a nossa sociedade, o povo que está à nossa volta. A minha outra esperança ou expectativa para o ano de 2021 é que a gente tenha não só a expectativa de que algo vai ocorrer, acontecer, mas que a gente tenha a esperança de que determinada coisa vai ser possível de ser realizada, vai acontecer, algo bom vai acontecer, e nós precisamos renovar tanto a nossa expectativa quanto a nossa esperança. E aí eu preciso concluir aqui a minha reflexão falando do Isaías 40, 31. Eu gosto muito deste texto que fala assim, Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Queridos, que a nossa esperança possa ser colocada no Senhor, que a nossa expectativa para 2021 seja inteiramente depositada no Senhor, e que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos dê a força necessária para prosseguir. É hora de avançar, não de recuar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Onde você está? Abaixa a sua cabeça, feche os teus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Deus querido, muito obrigado pelo ano que está findando. Obrigado porque ao longo desse ano o Senhor também esteve conosco. O Senhor cuidou de cada um de nós. É bem verdade que o ano foi difícil. É bem verdade que as lutas foram grandes. É bem verdade que problemas de todo tipo surgiram, mas nós vencemos. Se chegamos até aqui, foi pela fé no Senhor, foi pela confiança depositada no Senhor, foi porque a nossa expectativa, ela foi sempre além, ela sempre foi estabelecida para frente e nunca no sentido de uma retrospectiva. Portanto, Pai, que os nossos olhos possam ser colocados no Senhor, que a nossa expectativa esteja inteiramente no Senhor, que a nossa esperança de dias melhores, de vitórias, de um 2021 bem melhor, estejam totalmente focados e voltados com a ajuda e a presença do Senhor em nossas vidas, em nossas famílias e também na nossa igreja. Portanto, cuida de cada um de nós. Portanto, nos conceda, Pai, um ano novo diferente, um ano novo de vitória, um ano novo em que vamos ver o vírus sendo vencido, um ano em que vamos ver a nossa economia, a economia do nosso país sendo, ó Deus, melhorada, sendo restabelecida, onde pessoas que hoje estão desempregadas possam ter um novo emprego, onde famílias que estão hoje vivendo um momento tão crítico, tão difícil, possa ser, ó Deus, solucionado, onde casamentos que estão hoje à beira de uma separação possam novamente voltar à harmonia, aquele momento tão gostoso do que era no início.
abençoa cada lar, cada família, abençoa nossa igreja, abençoa a nossa vila ali, abençoa a nossa igreja no sentido de ser uma igreja cada vez mais relevante. Enfim, Pai, nós temos tantas expectativas e todas elas nós colocamos no Teu altar, na Tua presença. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos dê a vitória em nome de Jesus. Queridos, feliz 2021, que Deus abençoe a você, a sua família, a todos nós. A Deus toda a glória e toda a honra, porque estamos aí no finalzinho de 2020, estamos vencendo. Até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. A Deus toda a glória. Feliz 2021 a todos. Eu desejo encontrar a eterna glória que Ele foi preparar. Gozo e alegria posso agora sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá. Jesus irá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ser mártir da paz, Ele foi tentado e não pecou jamais. Na sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus irá. Jesus irá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Agora também pode encontrar a vida eterna que Jesus quer te dar. Paz e alegria você pode sentir. Aceita Cristo hoje mesmo aqui. Jesus virá outra vez aqui, Jesus irá. Jesus irá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui, Jesus irá. Jesus irá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Cantemos todos, Ele é